tudo bom? A gente vai dar continuidade à nossa aula, então, e vamos falar sobre o ciclo do ouro. A gente já viu sobre o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, e estamos agora no ciclo de ouro. Ciclo do ouro, tá? Que ocorreu no território brasileiro. Então, vamos ao que nos interessa. O ciclo do ouro, ele vai se iniciar mais ou menos no final do século 17, tá? Mas o seu auge mesmo vai ser no século 18, tá? É quando vai ter o grande auge desse ciclo. Os lugares onde vai ocorrer descoberta desses ouros, a gente já vai ver rapidinho. Então, desde que os portugueses chegaram no território brasileiro, eles já tinham um imenso interesse em encontrar ouro no nosso território. Mas não foi de cara assim, não foi a primeira coisa que eles encontraram quando chegaram. Então a gente já sabe ao longo da nossa história que não foi isso que eles conseguiram encontrar de cara, tá? Demorou um tempo. Então, lá para o final do século 17, o tal dos bandeirantes, tá? Seguindo para o interior, eles encontraram ouro. Okay? Basicamente em algumas regiões aqui do Brasil. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram os locais no interior que eles descobriram e encontraram esse ouro. Mais ou menos também é nesse período que vai acabar surgindo, diferente dos outros ciclos, o ouro vai formar grandes vilas. A gente viu que tinha alguma coisa de vilarejo formado no ciclo do açúcar, mas nesse quesito aqui nós vamos formar basicamente populações, cidades vão surgir com o ciclo do ouro, porque eles vão ter que permanecer no local para fazer exploração, e aí tinha que ter muita gente para explorar, e não eram só escravos que faziam isso, tá? Então, no ano de 1763, tá? Nós vamos ter aqui também uma transferência, e isso vai ajudar a desenvolver a região sudeste, porque a sede do governo, né, a corte, ela vai sair do território da Bahia, que onde era a capital, e vai passar aí para o Rio de Janeiro para tentar fiscalizar esse processo de ouro. Nós temos aqui o surgimento de pelo menos, tem Ouro Preto aqui, ela era chamada de Vila Rica, tá? Nesse primeiro início de formação, ela não era chamada de Ouro Preto. Nós vamos ter Mariana também em Minas Gerais, que vai ser formada nesse período, tá, do ciclo do ouro, e nós vamos ter também Cuiabá, no Mato Grosso, que também vai ser formada nesse período do ciclo do ouro aqui. Essas cidades, elas necessitavam, assim, de bastante mercadoria para poder se sustentar, então, não dava para produzir tudo, eles precisavam de produtos, tá? Quem costumava abastecer esses locais, tá? Que também eram as mesmas pessoas que ajudavam aí os bandeirantes nos seus trajetos em busca de ouro, quando eles não tinham encontrado ainda, e também de escravos, né? Os chamados tropeiros. Os tropeiros, eles foram importantíssimos nesse período, porque eles que levavam as mercadorias de diversas naturezas, tá? Para todos os lados. Então, eles traçavam, existia o que a gente chama de caminho dos tropeiros. Aqui na nossa região, na região sul, existiam também esses caminhos de tropeiros. Eles levavam no lombo de mulas, tá? Principalmente burros, animais que tinham uma força muito grande, conseguiam levar bastante mercadoria, vários tipos de produtos, tá? Eu não vou citar eles aqui, mas, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, tá? Esses tropeiros, eles também levavam animais, por exemplo, o gado, tá? Porque não dava para transportar uma grande quantidade de carne, já que não existiam outros meios de transporte a não ser o lombo dos animais. Então, eles também, esses tropeiros, eles carregavam o gado junto. Então, esse gado servia para alimentar essas vilas que foram surgindo ao longo do caminho dos tropeiros. Aqui na nossa região, existe uma ligação ali, Praia Grande, mais ou menos, tem um trajeto que passa
por Praia Grande, na qual os tropeiros faziam as suas trilhas que vinham do Rio Grande do Sul, tá? Então eles passavam, desciam pelo litoral catarinense e seguiam, tá, em direção a São Paulo, tá? E na verdade, para abastecer Rio de Janeiro, Minas Gerais, essas regiões na qual se explorava o ouro, tá? Então os tropeiros, eles foram importantes. Vários povoados e vilas, como eu tinha dito antes, surgiram ao longo do caminho dos tropeiros. Então, o livro de vocês cita Sacramento, no Rio Grande do Sul, e cita também Sorocaba, em São Paulo. Então, era importante porque eles é que faziam... Detalhe, eles não levavam só mercadoria, tá? Eles eram uma espécie de informantes também, porque eles levavam informações. Eles eram o sujeito que contava um pouquinho do que estava acontecendo. Levavam cartas, levavam informações de um ponto para o outro, já que eles circulavam bastante pelo território. Uma outra coisa que a gente precisa entender do ciclo do ouro no território brasileiro. Uma outra coisa que a gente precisa entender do ciclo do ouro aqui no Brasil é que os primeiros ouros a serem encontrados, eles eram chamados de ouro de aluvião. É um nome estranho, mas não é estranha a forma como foi encontrada, tá? O ouro de aluvião, ele era um ouro que estava à disposição no leito dos rios. Leito, aquela partezinha ali na beiradinha da água mesmo, tá? Que você começa a entrar naquela partezinha mais rasa, misturada geralmente aquela areinha que tem ali, aquela terrinha que tem ali no leito dos rios. Pois é, o ouro ficava mais ou menos escondidinho ali, bem fácil de ser pego. Ele só não tinha encontrado antes, tá? Então, por exemplo, esse ouro do aluvião, nessa região aí de Minas Gerais, ele foi encontrado no Vale do Rio Doce e no Rio das Mortes. Por que ouro de aluvião? Porque era um ouro que estava bem facinho de ser pego, diferente do ouro que era encontrado, por exemplo, pelos espanhóis. Eles tinham que entrar em algumas minas e fazer um tipo de exploração realmente em minas mesmo, para poder explorar o ouro. No Brasil, o primeiro ouro a ser encontrado, a primeira porção de ouro também a ser esgotada, foi esse ouro de aluvião. Ele estava bem à disposição. Essa primeira imagem aqui, que mostra um monte de escravos trabalhando, ela vai retratar bastante esse período em que foi encontrado o ouro de aluvião, tá? Justamente por quê? Porque era passado essa peneira ali, tá? Chacoalhado ali, tirando a terra que tinha, e vai ficar só as pepitinhas de ouro, tá? É importante a gente ressaltar também que existia uma tal da lavra. Eles falam que esse local de exploração aqui do ouro era onde tinha a tal da lavra, tá? Que eles faziam essa exploração. Quem trabalhava aqui? Basicamente, nós vamos ter uma grande mão de obra de escravos, tá? Escravos vão ser a categoria que mais vai ter aqui para trabalhar. Não eram só escravos, tá? Quem veio em busca do ouro, porque na verdade, quando o ouro foi encontrado, eles queriam realmente encontrar muita riqueza, eles queriam virar rico, e aí precisavam, tá? Largar tudo que se tinha e vieram em busca de ouro, tá? Isso foi em alguns períodos, esse período também da história. Então, nós vamos ter aqui comerciantes, funcionários públicos, profissionais liberais e milhares de trabalhadores escravos faziam parte desse processo aqui, que é o processo desse descoberta e encontro do ouro, tá? Uma coisa importante a se relatar é que nesse período, tá, de descoberta do ouro, a gente vai ter um ciclo que vai ganhar muito destaque, porque o ciclo do açúcar, ele estava acabando no Brasil. Ele não tinha parado quando esse ciclo do ouro começou. A questão é que a Holanda, ela tinha uma certa disputa aqui com o território brasileiro, porque ela também tentava entrar nesse mercado de produção de açúcar, tá? Mas no território brasileiro ela não conseguiu muito espaço e nem muitas terras para fazer esse plantio. Mas quando ela domina, tá, e colonializa algumas áreas da América Central, ela começa a produzir açúcar lá.
E aí, essa produção de açúcar entra em concorrência com a produção portuguesa. E a produção portuguesa começa a entrar em declínio, porque daí os holandeses entraram na parada e os bichos estavam ganhando mais dinheiro que os portugueses. Os portugueses estavam ferrandinho, aí precisavam dessa exploração do ouro. Quando o ouro foi descoberto no Brasil, foi a salvação dessa galera toda dos portuguesados aí. E aí eles estavam felizes da vida, porque tinha se encontrado o tão famoso ouro no território brasileiro, finalmente. E aí agora eles podiam lavar a tica. Opa, não devia ter falado isso, tem algum pai baixo o volume agora, tá? Devia ter falado antes para baixar o volume, mas agora já foi, tá? E aí eles estavam agora pensando, opa, precisamos ganhar dinheiro com isso. Então todo o ouro descoberto, ele pertencia a Portugal. Como é que Portugal fazia esse negócio desse ouro, tá? Lembrei agora que eu esqueci de botar uma imagem aqui, mas eu vou explicar o que eu não botei, tá? Ele conseguia, tá, de volta esse ouro ou engordar suas burras lá para compensar a perda do açúcar que estava diminuindo cada vez mais a produção do território brasileiro, eles estavam perdendo bastante espaço, eles começam através de impostos. Então, a metrópole, tá, ela cobrava muitos impostos dessa colônia. E imposto tinha que ser pago, tá? Um dos impostos que eles cobravam, o livro de vocês não fala, mas um dos impostos era o quinto. Ou seja, 20% de todo o ouro retirado da colônia tinha que voltar para Portugal. Então, eles cobravam o tal do quinto, era um dos impostos. Um outro imposto que veio a ser cobrado foi o imposto da derrama, tá? Esse imposto da derrama, ele vai ser cobrado mais ou menos quando Portugal ele tem uma dívida grande com a Inglaterra e aí ele precisa desse dinheiro. Eles tinham um tratado de Methuen, alguma coisa do gênero, e aí eles cobravam a derrama. A derrama era uma cota de 1.500 quilos de ouro por ano que a colônia tinha que entregar para Portugal. Um outro imposto, porque não era o único, tá, gente? Calma, tinha mais. Um outro imposto era o imposto de captação. Esse imposto de captação era um imposto que o senhor, no caso do lote ali, pagava pelos escravos que ele tinha explorando no território. Para tentar organizar essa exploração do ouro, Portugal meio que dividiu, como ele dividiu em capitanias, ele dividiu em certos lotes, e aí ele fornecia para algumas pessoas importantes esses lotes, ele dava aí para poder cuidar e explorar o ouro, tá? Mas em compensação ele cobrava uma quantidade exorbitante de impostos. Uma outra coisa que também começou a acontecer aqui é que as pessoas, elas não queriam pagar imposto. Você sabe que sempre tem um jeitinho brasileiro, as pessoas tentam, né, sempre ganhar alguma coisinha por fora, e aí estavam tentando garantir, já que eles tinham passado um monte de trabalho explorando o ouro, queimado a cacuruta no sol, tá? Lá quase morto lá de tanto trabalhar e ter que pagar um monte de coisa para Portugal? Não. Então os caras começaram a pensar uma forma de como eles podiam burlar isso e esconder o ouro de algum jeito para que Portugal não encontrasse, tá? E aí, uma das formas encontradas aí para poder esconder o ouro, para Portugal nunca achar, tá? E eles terem aí a sua reservinha aí garantida, era o que eles chamavam de Santo do Pau Oco, tá? Essa expressão ela vai surgir justamente nesse período. Santo do Pau Oco, eles pegavam imagens, porque era um povo católico, já que Portugal, né, que colonizou aqui também é um povo muito católico. Então eles pegavam as imagens de santo, tá? Deixavam ela oca por dentro, tá? Escondiam o ouro dentro, tá? Do santo. E aí eles transportavam o santo para tudo quanto é lado. E Portugal não entendia, né? Tava ali o santo escondido, recheado de ouro. Eu faço um sacrifício, eu ganho um desse, vocês podem trazer para mim. Sei que os corona aí tá no ar, mas a gente limpa tudo, borrifa tudo com álcool e tá tudo certo, o negócio é ter ouro, tá? E aí eles escondiam ouro dessa forma. Então era chamada o Santo do Pau Oco, tá? Um Santo do Pau Oco desse era um santo recheado de ouro escondido aí para tentar burlar todos esses impostos que Portugal cobrava. Ok? Continuando, que não acabou ainda.
Então, uma outra questão que começou a acontecer é que por conta da quantidade de impostos gerados aqui, a população ela ficou muito insatisfeita com tudo que estava acontecendo. E aí vai acontecer algumas revoltas nesse período de ciclo do ouro, tá? A população aqui não estava feliz, não estava alegrinha não, então estava com umas treta aí entre a colônia e também Portugal, que é a metrópole. Foram algumas, eu vou citar só duas. Vou citar a Guerra dos Emboabas, é isso, Guerra dos Emboabas. Ela vai acontecer entre paulistas e portugueses, tá? Na verdade, os paulistas, tinham ido muitos paulistas para esses locais de exploração, então eles foram os primeiros a chegar lá, então eles meio que dominavam o lugar era deles, porque eles chegaram primeiro, e eles estavam já explorando há mais tempo o ouro, e aí, com o ciclo do ouro e com a notícia de que tinha ouro nesses territórios, muitas outras pessoas foram para lá, então muitos outros portugueses foram. Esses outros que não eram paulistas, eles eram chamados de emboabas. E aí começa uma treta que vai ser em 1707 a mais ou menos 1709, que era uma disputa de território entre paulistas, tá? E os outros que eram chamados emboabas, tá? Principalmente os portugueses. Os outros eram os portugueses que não eram paulistas. Uma outra que vai existir, um outro conflito que vai ter aqui nesse período, é a Inconfidência Mineira. O livro de vocês só cita que ela existiu, tá? A Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, ocorreu em 1789. Era a insatisfação da população aqui, principalmente dessa região de Minas Gerais aqui, com relação à grande quantidade de impostos, principalmente a derrama. Eles não suportavam isso, não suportavam essa grande cota de impostos que eles tinham que pagar, e aí eles vão contra isso, e eles começam a tentar uma ideia aqui, muito influenciado pelo iluminismo que estava ocorrendo na Europa, a tornar a independência do território brasileiro. Eles não queriam mais servir a Portugal, ser colônia de Portugal. Então, o objetivo era tornar o território independente. Então, é essa a ideia da Inconfidência Mineira. Tá? É claro que ela vai acabar mal, esse grupo de pessoas ele vai ser descoberto pela coroa, vai ser perseguido, e aí nós vamos ter aí como exemplo, né, para que não ocorresse mais esse tipo de conflito. A história pode explicar melhor, porque eu sou da geografia, a gente, né, só dá uma pincelada aí, a morte de Tiradentes, tá? Por isso que hoje a gente tem um feriado aí, foi porque o sujeito lá morreu. Não vou entrar em mérito se ele morreu ou se ele não morreu, mas a ideia da Inconfidência Mineira era tornar independente o território para se livrar dessa quantidade de impostos, tá? Influenciados pelo iluminismo que existia na Europa. Então, não deu certo, tá? Existiram outros conflitos aí nesse período. A gente vai ter um próximo, que é o ciclo do algodão. Esse não tem no livro de vocês, então vou preparar tudo certinho aqui para a gente poder entender melhor esse ciclo, eu e vocês. E, tá? Pessoal, um beijão a todos. Até a próxima aula sobre os ciclos. Se eu conseguir ainda, amanhã eu já posto. Esse vídeo vai ser postado na sexta, né? Sexta, dia 22. Mas a gente tenta produzir mais um, que é o próximo, vai ser o ciclo do algodão no território brasileiro, tá? Um beijo, até a próxima. Eu espero que logo a gente volte para a sala de aula normalmente, porque eu adoro esse negócio de home office, só que não. Beijo, gente!